Imagine estar perdido e soterrado na neve, com hipotermia avançando e forças acabando, quando de repente você ouve uivos se aproximando. É um bando de lobos selvagens. Normalmente isso seria o pior dos pesadelos, certo? Mas não para esse fotógrafo, pois entre aqueles predadores estava uma figura familiar. Um lobo que ele havia salvado anos antes, retornando agora para salvar sua vida. Hoje, vamos contar essa incrível história de conexão entre humanos e animais, onde gratidão e instinto superam até mesmo os mais antigos preconceitos da natureza. Uma história que vai mudar sua perspectiva sobre a verdadeira essência dos lobos e talvez da própria humanidade. A floresta estava em silêncio, exceto pelo som do vento, cortando os galhos cobertos de neve. Era uma vastidão branca, onde o chão parecia desaparecer sob mantos de gelo e a luz da lua pintava tudo de um brilho prateado. No coração dessa imensidão inóspita, havia uma cabana rústica feita de madeira envelhecida pelo tempo, com fumaça, saindo lentamente pela chaminé. Dentro dela, vivia um homem robusto de meia idade, cujos cabelos desgrenhados eram moldados não por cuidado, mas pelo vento incessante que assoprava nas montanhas. Suas mãos calejadas contavam histórias de anos passados ao ar livre, observando e registrando a vida selvagem que habitava aquela região remota. Ele era fotógrafo de vida selvagem, alguém que dedicava sua existência a capturar momentos fugazes da natureza em seu estado mais puro. Para ele, cada clique da câmera era uma forma de preservar a beleza crua e indomável do mundo natural. Mas, acima de tudo, ele respeitava profundamente os animais que fotografava. Nunca interferia, nunca se aproximava demais. Sabia que, naquela terra hostil, humanos eram visitantes temporários, enquanto os lobos, ursos e outros predadores eram os verdadeiros senhores do lugar. Naquela noite fria, o fotógrafo decidiu sair para explorar as trilhas cobertas de neve. Ele carregava sua câmera pesada pendurada no pescoço e um pequeno caderno no bolso, onde anotava detalhes sobre os comportamentos dos animais. Estava especialmente interessado nos lobos. Havia semanas tentando registrar imagens deles à luz do luar, quando suas formas esguias projetavam sombras longas contra a paisagem branca. Aquele era o momento perfeito. O céu estava limpo, a lua cheia iluminava tudo como um holofote celestial, e o silêncio da floresta parecia vibrar com possibilidades. Mas o que ele encontrou naquela caminhada mudaria sua vida para sempre. Enquanto seguia cautelosamente por uma trilha estreita, ouviu um som estranho vindo de uma área afastada. Não era o uivo distante de um lobo, nem o farfalhar de folhas secas pelo vento. Era algo diferente, um rosnado baixo misturado a gemidos, de dor. Intrigado, ele ajustou sua lanterna e se dirigiu à fonte do som. Entre galhos caídos e neve acumulada, avistou algo que fez seu coração apertar. Um lobo adulto, grande e imponente, preso em um buraco profundo, coberto por detritos. A pata dianteira direita do animal estava visivelmente quebrada, e ele mal conseguia se mover. Apesar de enfraquecido, seus olhos amarelados brilhavam com uma mistura de medo e fúria. Quando o homem se aproximou alguns passos, o lobo rosna de maneira ameaçadora, mostrando os dentes afiados como advertência. O fotógrafo paralisou por um instante. Sabia que aquele era um momento decisivo. Poderia simplesmente dar meia volta e continuar sua busca pelos lobos livres, deixando o animal entregue ao destino cruel que aguardava qualquer criatura ferida naquela floresta. Lobos são caçadores habilidosos, mas também alvos de predadores maiores quando vulneráveis. Ou poderia intervir, arriscando-se a ser atacado por um animal selvagem cujo instinto primordial era proteger-se a qualquer custo. Após alguns segundos de hesitação, algo dentro dele falou mais alto. Talvez fosse o mesmo impulso que o levava a capturar imagens da natureza, o desejo de testemunhar e preservar. Ou talvez fosse apenas a compaixão humana, que surge mesmo nos lugares mais inóspitos. Decidiu ajudar. Com movimentos lentos e calculados, ele começou a improvisar uma armadilha com comida. Tirou do bolso algumas tiras de carne seca que carregava consigo para emergências e as jogou perto do buraco. O lobo observava cada movimento,
desconfiado. Seus olhos acompanhavam a comida, mas ele não se movia. Só quando o fotógrafo recuou alguns metros e permaneceu imóvel por vários minutos, o lobo finalmente se arrastou até a carne, devorando-a faminto. Aos poucos o homem conseguiu ganhar sua confiança. Usando um pedaço de corda resistente que sempre carregava na mochila, ele improvisou uma tala rudimentar para a pata quebrada do lobo. Com muito cuidado, posicionou o animal sobre um cobertor grosso e o carregou até a cabana. Cada passo era um desafio, pois o peso do lobo acrescentava dificuldade à travessia pelas trilhas escorregadias. Mas ele não desistiu. Dentro da cabana, o fotógrafo tratou as feridas do lobo com suprimentos limitados que tinha disponível. Limpar os cortes, aplicar pomadas antibióticas e imobilizar a pata exigiram paciência e coragem. Durante esses primeiros dias, a relação entre eles foi marcada por tensão. O lobo continuava desconfiado, rosnando ocasionalmente e mantendo distância sempre que possível. No entanto, aos poucos, sinais sutis de aceitação começaram a surgir. O animal parava de rosnar quando o homem se aproximava para trocar os curativos. Em certos momentos, permitia que ele acariciasse levemente sua cabeça, embora ainda demonstrasse desconforto. Essa convivência forçada revelava um contraste profundo. O instinto humano de proteger versus o medo natural dos animais em relação aos humanos. O fotógrafo sabia que estava lidando com uma criatura selvagem, cuja sobrevivência dependia de desconfiar de tudo e todos. Mesmo assim, ele persistiu, alimentando o lobo regularmente e garantindo que ele recuperasse forças. Sem perceber, ambos estavam construindo algo maior do que apenas uma relação de cuidado. Estavam criando um laço que transcenderia espécies e instintos, um vínculo baseado em confiança mútua e respeito. À medida que as semanas se passavam, o fotógrafo notava mudanças significativas no comportamento do lobo. Ele já não rosnava quando o homem entrava no cômodo. Em vez disso, observava-o com olhos menos hostis, quase curiosos. Certa manhã, ao acordar, o fotógrafo encontrou o lobo deitado perto da lareira, aproveitando o calor das chamas. Aquela cena o fez sorrir. Ele sabia que, embora o animal ainda pertencesse à floresta, algo especial havia nascido entre eles. Era o início de uma jornada que nenhum dos dois poderia prever. As semanas naquela cabana rústica nas montanhas haviam sido uma jornada inesperada para o fotógrafo. Ele, que sempre vivera em harmonia com a natureza, nunca imaginara que sua vida mudaria tanto por causa de um encontro fortuito com um lobo ferido. Agora, após cuidados dedicados e paciência, o animal estava recuperado. Sua pata tinha cicatrizado bem. Seus olhos amarelados brilhavam novamente com intensidade, e seu corpo musculoso voltava a exibir a força que um dia o fizera temido como predador. Mas com a recuperação do lobo, chegava também o momento inevitável da despedida. O fotógrafo sabia que aquele era um animal selvagem, não domesticado, nem destinado a viver sob os cuidados humanos. Apesar do vínculo que haviam desenvolvido, ele entendia que o verdadeiro lugar do lobo era na floresta, livre para seguir seus instintos e liderar sua matilha. Ainda assim, o pensamento de libertá-lo trazia um aperto no peito. Durante todo esse tempo, o lobo havia se tornado mais do que apenas um paciente. Ele era companheiro silencioso nas longas noites frias, uma presença constante que preenchia o isolamento da cabana com algo quase humano, confiança. Na manhã marcada para a partida, o clima estava especialmente gelado. O céu acinzentado prometia neve, e o ar cortava como faca enquanto o fotógrafo abria a porta da cabana. O lobo estava parado ali dentro, observando cada movimento do homem. Ele parecia sentir que algo estava prestes a mudar. Seus olhos, antes tão cheios de dor e desconfiança, agora refletiam calma e compreensão. Era como se soubesse que aquela decisão não era fácil para nenhum dos dois. O fotógrafo respirou fundo, tentando reunir coragem para dar o próximo passo. "É hora", murmurou para si mesmo, embora cada palavra soasse pesada demais contra o silêncio daquela manhã. Ele fez um gesto simples com a mão,
indicando que o caminho estava livre. O lobo hesitou por alguns segundos parado na soleira da porta, como se estivesse ponderando suas opções. Então, lentamente, ele avançou para fora da cabana. O animal parou novamente, dessa vez no meio do terreno coberto de neve. Virou-se para trás e olhou diretamente para o fotógrafo. Não foi um olhar casual ou distraído. Foi intenso, profundo, carregado de significados que o homem não conseguia decifrar completamente. Por um breve instante, pareceu haver uma troca muda entre eles, algo que transcendeu as barreiras entre espécies. Era gratidão? Reconhecimento? Ou talvez apenas uma forma natural de comunicação que escapava à lógica humana? Sem mais hesitação, o lobo finalmente se virou e começou a correr em direção à floresta. Seus passos eram firmes e graciosos, cortando a neve fresca com facilidade. Em poucos minutos, sua figura escura desapareceu entre as árvores densas, deixando para trás apenas marcas profundas na neve que logo seriam apagadas pelo vento. O fotógrafo permaneceu parado na entrada da cabana, observando o horizonte onde o lobo havia sumido. Uma mistura de emoções tomava conta dele. Alívio por saber que o animal estava de volta ao seu habitat natural, mas também tristeza pela separação inevitável. Ele sentiu um vazio crescer dentro de si, como se parte daquela conexão única tivesse partido junto com o lobo. Sozinho novamente, o fotógrafo entrou na cabana e sentou-se à mesa rústica, onde tantas vezes havia anotado detalhes sobre a convivência com o lobo. Pegou seu caderno e folheou as páginas repletas de observações sobre comportamentos, expressões e momentos compartilhados. Enquanto lia, percebeu que aquela experiência havia transformado sua visão de mundo de maneira profunda. Ele começou a refletir sobre a complexidade da relação entre humanos e animais. Sempre vira os animais como objetos de estudo, criaturas fascinantes, cujas vidas podiam ser capturadas através de sua lente. Mas agora, entendia que havia algo muito maior nessa interação. Não era apenas sobre sobrevivência ou instinto, era sobre conexão, respeito e até mesmo amor. O lobo, apesar de ser um predador feroz, mostrara-lhe que a confiança podia existir mesmo nos lugares mais improváveis. Bastava haver paciência e sinceridade. Essa revelação trouxe consigo uma nova perspectiva. O fotógrafo percebeu que, durante anos, havia mantido uma certa distância emocional de seus assuntos, tratando-os como meros elementos de uma paisagem maior. Agora, porém, entendia que cada animal possuía uma história, uma personalidade e, de alguma forma, uma alma. Isso o fez questionar seu papel como observador. Será que ele realmente estava capturando a essência desses seres em suas fotografias? Ou será que ainda precisava aprender a ver além das aparências? Enquanto esses pensamentos giravam em sua mente, ele pegou sua câmera e começou a revisar as imagens que havia tirado do lobo durante sua estadia na cabana. Algumas mostravam o animal vulnerável, deitado perto da lareira, enquanto recuperava as forças. Outras capturavam sua postura altiva, quando ele começava a explorar os arredores da cabana, testando suas novas habilidades após a lesão. Eram fotos poderosas, mas faltava algo nelas. Faltava transmitir a profundidade da conexão que haviam construído juntos. Decidiu então que, dali em diante, sua arte precisaria ir além do visual. Precisaria contar histórias completas, evocar emoções genuínas e revelar as nuances invisíveis das relações entre humanos e animais. Talvez fosse impossível capturar tudo isso em uma única imagem, mas ele estava disposto a tentar. Do lado de fora, a neve começava a cair suavemente, cobrindo as pegadas do lobo e transformando a paisagem em uma tela branca imaculada. O fotógrafo sabia que, mesmo que nunca mais visse aquele lobo específico, a lembrança de sua presença permaneceria gravada em sua memória e em sua alma. Aquela experiência havia plantado uma semente dentro dele, uma que continuaria crescendo ao longo de sua vida. E assim, sentado à mesa em sua pequena cabana no coração da floresta, ele fez uma promessa silenciosa. Usaria sua arte para mostrar ao mundo
o valor incalculável das conexões entre humanos e animais. Pois, afinal, era nessas conexões que residia a verdadeira beleza da vida selvagem. Os anos haviam passado desde que o fotógrafo libertara o lobo de volta à floresta. Durante todo esse tempo, ele continuou sua vida isolada, dedicando-se à observação da natureza e capturando imagens que poucos tinham a oportunidade de ver. Sua experiência com o lobo ficou gravada em sua memória como um momento transformador, mas também como algo distante, quase como um sonho que parecia pertencer a outra vida. Dessa vez, ele retornava à mesma região montanhosa para documentar uma nova espécie de pássaro raro, cujas plumagens brilhantes contrastavam vividamente contra o cinza das rochas e o branco da neve. Era um projeto que exigia paciência e precisão, e ele estava determinado a capturar as melhores imagens possíveis. A paisagem ainda era tão imponente quanto antes, com suas encostas íngremes e árvores altas que pareciam tocar o céu. No início, tudo corria conforme o planejado. O clima estava relativamente estável, permitindo que ele explorasse as trilhas sem grandes dificuldades. Mas nas montanhas, o tempo é sempre imprevisível. Em um dia aparentemente tranquilo, enquanto ele ajustava sua câmera para fotografar os pássaros empoleirados em um penhasco, nuvens escuras começaram a se acumular rapidamente no horizonte. Não demorou muito para que ventos gelados começassem a soprar com força, carregando consigo flocos de neve densos que obscureciam a visibilidade. A tempestade chegou sem aviso, devorando tudo ao seu redor com uma fúria implacável. O fotógrafo tentou buscar abrigo em uma caverna próxima, mas o terreno instável não aguentou o peso da neve acumulada. Com um estrondo ensurdecedor, parte do penhasco desabou sobre ele, soterrando-o parcialmente sob camadas de neve compacta. Ele conseguiu proteger a cabeça e os braços, mas suas pernas estavam presas, incapazes de se mover. O frio era cortante, penetrando até os ossos. Cada respiração era uma luta contra o ar gélido que queimava seus pulmões. Sem comida ou abrigo adequado, ele sabia que suas chances de sobrevivência eram mínimas. Aos poucos, o cansaço começou a tomar conta de seu corpo exausto. Ele tentou cavar com as mãos enluvadas, mas a neve era pesada demais, impossível de remover sem ajuda. Enquanto lutava para manter a calma, sua mente começou a vagar. Lembranças do passado surgiram involuntariamente. A cabana rústica onde vivera por tantos anos, o som dos lobos uivando à distância e, especialmente, aquele lobo ferido que ele salvara. Ele se lembrou do olhar amarelado do animal, cheio de mistério e inteligência, e de como ele parecia compreender coisas que iam além da mera sobrevivência. O fotógrafo sorriu ironicamente para si mesmo, pensando: se alguém pudesse me encontrar aqui, talvez fosse ele. Mas esses pensamentos logo deram lugar ao desespero crescente. Ele sabia que ninguém sabia onde ele estava. Sua expedição havia sido planejada para ser solitária. As chances de alguém passar por aquela área remota durante a tempestade eram praticamente inexistentes. O frio tornava cada minuto mais longo e o esgotamento físico e mental começava a pesar. Ele fechou os olhos por um momento, tentando economizar energia, mas sabia que, se não encontrasse uma forma de escapar logo, seria apenas uma questão de tempo até que sucumbisse ao frio. No terceiro dia, quando suas forças já estavam quase completamente esgotadas, algo inesperado aconteceu. No meio da vastidão branca e do silêncio opressivo da tempestade, ele ouviu algo que fez seu coração disparar. Uivos distantes, ecoando pela floresta. A princípio, ele achou que fosse fruto de sua imaginação, uma alucinação causada pelo frio extremo e pela exaustão. Mas então, os sons se repetiram, mais próximos dessa vez. Eram uivos profundos e ressonantes, característicos dos lobos, que cortavam o rugido contínuo do vento. O fotógrafo sentiu um lampejo de esperança. Ele tentou gritar por ajuda, mas sua voz saiu fraca e rouca, engolida pelo barulho da tempestade. Mesmo assim, continuou chamando, movendo-se o máximo que podia dentro da neve compacta. Os uivos pareciam estar se aproximando cada vez mais, como se algo, ou alguém, estivesse respondendo aos seus esforços.
De repente, ele viu formas escuras movendo-se entre as árvores cobertas de neve. Lobos. Um grupo deles apareceu lentamente, liderados por um macho grande e robusto, cuja pelagem escura destacava-se contra o branco do ambiente. O fotógrafo prendeu a respiração incrédulo. Ele reconheceu imediatamente o líder. Era o mesmo lobo que ele havia salvado anos atrás. Seus olhos amarelados brilhavam com a mesma intensidade de antes, mas agora pareciam carregar um propósito diferente. O lobo parou a alguns metros de distância, observando o homem preso na neve. Por um breve instante, o fotógrafo sentiu medo. Afinal, lobos são predadores e ele estava vulnerável. Mas em vez de atacar, o animal abaixou-se lentamente, farejando o ar. Parecia estar avaliando a situação, calculando o que fazer. Após alguns segundos, ele avançou cuidadosamente, seguido pelos outros membros da matilha. O fotógrafo percebeu que o lobo não estava ali para machucá-lo. Ele começou a cavar a neve ao redor do homem, usando suas patas fortes e focinho sensível. Os outros lobos juntaram-se a ele, trabalhando em conjunto como se tivessem ensaiado aquele gesto milhares de vezes. Era uma cena surreal, quase irreal, mas o fotógrafo sabia que aquilo era real e que sua vida dependia desses animais. Com cada movimento dos lobos, a neve que o prendia diminuía. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, ele conseguiu se libertar. Seu corpo estava dormente e fraco, mas ele ainda conseguia se mover. O lobo líder olhou para ele novamente, como se estivesse dizendo, vamos. Então ele se virou e começou a caminhar, guiando o fotógrafo através da tempestade. O fotógrafo seguiu os lobos, confiando instintivamente em sua liderança. Eles o levaram por trilhas ocultas sob a neve, evitando áreas perigosas e mantendo um ritmo constante. Apesar do frio e da exaustão, ele sentiu uma onda de gratidão inundar seu coração. Sabia que, de alguma forma inexplicável, o lobo que ele havia ajudado anos atrás estava agora retribuindo o favor. Ao longo do caminho, ele não pôde deixar de pensar na profundidade da conexão que havia criado com aquele animal. Não era apenas gratidão, era algo maior, algo que transcendia espécies e instintos. Era um laço formado no momento em que ambos precisavam um do outro, um vínculo que resistira ao teste do tempo. Finalmente, eles chegaram a um abrigo natural, uma caverna ampla protegida do vento e da neve. Lá dentro, os lobos se acomodaram, compartilhando o calor corporal com o fotógrafo, enquanto ele tentava recuperar suas forças. Embora ainda estivesse fraco, ele sabia que havia encontrado uma chance de sobreviver graças ao animal que um dia salvara. Naquele momento, cercado pelos lobos que o haviam resgatado, o fotógrafo sentiu algo que ia além do alívio ou da gratidão. Ele sentiu um profundo respeito pela natureza, pelos laços invisíveis que conectavam todas as formas de vida. E soube com absoluta certeza que aquela experiência mudaria sua perspectiva para sempre. O som dos uivos ficava cada vez mais próximo, ecoando pela floresta como uma sinfonia selvagem. O fotógrafo, exausto e congelado até os ossos, mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele havia passado 3 dias preso sob o peso da neve compactada, sem comida, sem calor e com pouquíssima esperança de ser encontrado. A tempestade ainda rugia ao redor, mas os uivos cortavam o caos, trazendo consigo algo que ele não sentia há muito tempo: esperança. Quando finalmente conseguiu erguer a cabeça para olhar na direção do som, avistou formas escuras movendo-se entre as árvores cobertas de neve. Lobos. Um grupo deles apareceu lentamente, liderados por um macho grande e imponente, cuja pelagem escura contrastava dramaticamente contra o branco do ambiente. O fotógrafo prendeu a respiração enquanto observava o líder se aproximar. Não havia dúvidas, aquele era o mesmo lobo que ele salvara anos atrás. As marcas únicas em seu focinho, os olhos amarelados penetrantes e a postura altiva eram inconfundíveis. Era como se o destino tivesse traçado um círculo completo, trazendo o animal de volta para ele no momento mais crítico. No início, o fotógrafo hesitou. Apesar da conexão que haviam compartilhado no passado, ele sabia que
Lobos são criaturas selvagens, instintivas e imprevisíveis. Mesmo assim, algo no comportamento do lobo transmitia calma e propósito. Ele não rosnava nem mostrava sinais de agressividade. Em vez disso, parecia estar avaliando a situação. Os outros lobos permaneceram à distância, observando atentamente enquanto o líder se aproximava. Com movimentos cuidadosos, o lobo começou a cavar ao redor do fotógrafo. Sua força impressionante deslocava grandes quantidades de neve, libertando-o parcialmente. Os outros membros da matilha logo se juntaram, cavando com suas patas robustas e focinhos sensíveis. Era uma cena surreal, quase irreal. Um grupo de predadores selvagens trabalhando em equipe para salvar um ser humano. O fotógrafo mal conseguia processar o que estava acontecendo. Cada golpe de pata na neve parecia um gesto de lealdade e gratidão, como se estivessem retribuindo o favor que ele havia feito anos antes. Finalmente, após longos minutos de trabalho incessante, o fotógrafo conseguiu se mover novamente. Suas pernas estavam dormentes e frágeis, mas ele forçou-se a levantar, apoiando-se nos braços para ganhar equilíbrio. O lobo líder posicionou-se à sua frente, olhando para ele com intensidade. Então, virou-se e começou a caminhar lentamente, parando para verificar se o homem o estava seguindo. Era evidente que os animais queriam guiá-lo para algum lugar seguro. O fotógrafo seguiu os lobos, confiando instintivamente em sua liderança. Eles o conduziram por trilhas ocultas sob a neve, evitando áreas perigosas e escolhendo caminhos que apenas eles conheciam. O frio continuava implacável, mas o simples fato de estar em movimento já era um alívio. A cada passo, ele sentia um misto de admiração e incredulidade. Aquilo não era apenas sorte. Era inteligência, intuição e, acima de tudo, uma conexão profunda que transcendia espécies. Após horas de caminhada, os lobos o levaram até uma caverna ampla e protegida, onde o vento não chegava e o chão estava coberto por uma camada fina de musgo e folhas secas. Lá dentro, o calor corporal dos animais começou a fazer diferença. O lobo líder posicionou-se perto do fotógrafo, permitindo que ele se encostasse em seu pelo grosso para absorver calor. Os outros lobos também se aproximaram, formando um círculo ao redor dele como escudo contra o frio mortal lá fora. Durante aquela noite interminável, o fotógrafo sentiu algo que ia além da gratidão física. Era uma sensação quase espiritual, como se estivesse vivendo uma prova viva de que o universo às vezes retribui as boas ações de maneiras inesperadas. Ele pensou em todas as vezes em que duvidara do valor de ajudar alguém, um animal ferido, vulnerável e desconfiado. Agora, ali cercado pelos lobos que o salvavam, ele percebia que aquele gesto aparentemente pequeno havia criado um laço eterno. Enquanto tentava manter o corpo aquecido, o fotógrafo tirou discretamente algumas fotos do lobo líder com sua câmera. Ele queria capturar aquele momento, registrar a expressão única daquele animal que já significava tanto para ele. Ao observar as imagens no visor, notou detalhes que confirmavam sua identidade. Cicatrizes antigas no focinho, uma marca clara em forma de meia-lua na lateral do corpo e a mesma postura altiva que sempre o impressionara. Era definitivamente o mesmo lobo. A emoção tomou conta dele. Lágrimas congelaram em seu rosto, enquanto ele observava o animal que agora o protegia tão ferozmente. Parecia impossível acreditar que aquele encontro casual anos atrás havia culminado naquela cena dramática. Ele percebeu que, embora fossem de espécies diferentes, eles compartilhavam algo universal: a capacidade de criar vínculos baseados em confiança, respeito e gratidão. Ao amanhecer, quando a tempestade finalmente começou a perder força, os lobos começaram a se dispersar. O lobo líder foi o último a partir. Ele parou na entrada da caverna, olhou para o fotógrafo uma última vez e então desapareceu entre as árvores. O fotógrafo permaneceu sentado ali por alguns minutos, tentando absorver tudo o que havia acontecido. Ele sabia que jamais esqueceria aquele momento, não apenas porque sua vida havia sido salva, mas porque aquela experiência revelara algo fundamental sobre a natureza e as conexões invisíveis que unem todos os seres vivos.
Os lobos não eram apenas predadores ferozes. Eram criaturas inteligentes, capazes de compreender e retribuir bondade. E o lobo que liderava aquele grupo era muito mais do que um animal selvagem. Ele era um guardião, um símbolo vivo da reciprocidade entre humanos e natureza. Quando finalmente saiu da caverna, o fotógrafo sentiu uma nova determinação. Ele prometeu a si mesmo que usaria sua arte para contar histórias como essa, para mostrar ao mundo que, mesmo nas situações mais adversas, existem laços de lealdade e gratidão que superam barreiras e preconceitos. Pois, afinal, foi através desses laços que ele encontrou seu caminho de volta à vida. E assim, com o coração cheio de gratidão e a mente repleta de novas ideias, ele começou a caminhar de volta para casa, carregando consigo uma lição que jamais esqueceria. Às vezes, o maior presente que podemos dar é também o que recebemos em troca. De volta à civilização, o fotógrafo sentiu uma mistura de alívio e inquietação, enquanto organizava suas coisas na pequena cabana onde havia retornado após a tempestade. Seu corpo ainda estava dolorido pelo frio extremo que enfrentara, mas sua mente estava agitada, repleta de memórias vívidas daquele resgate extraordinário. Ele sabia que algo fundamental havia mudado dentro dele, algo que ia além da gratidão por estar vivo. Sentado à mesa rústica, ele começou a revisar as imagens capturadas durante os momentos críticos do resgate. Sua câmera resistente ao clima havia sobrevivido à tempestade, e as fotos estavam nítidas, carregadas de emoção e intensidade. Ele ampliou uma das imagens. Um close do lobo líder, seu focinho coberto de neve, os olhos amarelados brilhando com determinação, enquanto olhava diretamente para a lente. Foi então que ele viu. Ampliando ainda mais a foto, percebeu detalhes que confirmaram suas suspeitas. As cicatrizes antigas no focinho do lobo, marcas que ele conhecia bem, eram as mesmas que ele havia observado anos antes, quando cuidou da pata quebrada do animal. Não havia dúvida. Aquele lobo era exatamente o mesmo que ele salvara. Era como se o destino tivesse traçado um círculo perfeito, trazendo-os de volta um ao outro em um momento de extrema necessidade. O impacto dessa descoberta foi avassalador. O fotógrafo sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto olhava fixamente para a tela da câmera. Aquilo não era apenas coincidência. Era prova incontestável de que o lobo lembrava-se dele. Reconhecia-o e, mais importante, havia retribuído o favor. A inteligência e a capacidade de gratidão daquele animal eram muito maiores do que ele jamais imaginara. Essa revelação transformou completamente sua perspectiva sobre os lobos e outros predadores frequentemente mal compreendidos. Ele sempre os admirara de longe, capturando sua beleza e força através de suas lentes, mas agora entendia que havia algo muito mais profundo em sua natureza. Lobos não eram apenas criaturas instintivas movidas pela sobrevivência. Eles eram seres capazes de formar conexões emocionais duradouras, de demonstrar lealdade e até mesmo gratidão. Inspirado por essa experiência, o fotógrafo decidiu compartilhar sua história com o mundo. Ele escreveu um artigo detalhado, contando cada momento desde o encontro inicial com o lobo ferido até o resgate dramático durante a tempestade. Usou suas fotos como evidências visuais, mostrando a incrível conexão que havia se formado entre ele e o animal. Cada imagem era acompanhada por reflexões profundas sobre a relação entre humanos e animais, destacando a importância de respeitar e proteger essas criaturas selvagens. No artigo, ele enfatizava que os lobos, assim como outros predadores, desempenham papéis essenciais nos ecossistemas naturais. Apesar de muitas vezes serem vistos como ameaças ou símbolos de perigo, eles são guardiões silenciosos da biodiversidade, responsáveis por manter o equilíbrio nas cadeias alimentares. Para o fotógrafo, aquela jornada pessoal serviu como um lembrete poderoso de que, mesmo em meio à selvageria aparente da natureza, existem laços de lealdade e gratidão tão fortes quanto qualquer coisa vivida pelos seres humanos. A publicação do artigo causou grande impacto. As imagens tocantes e a narrativa emocional tocaram corações ao redor do mundo,
Muitos leitores expressaram admiração pela coragem do fotógrafo e pela inteligência do lobo, enquanto outros começaram a questionar preconceitos arraigados contra esses animais. O artigo rapidamente viralizou, sendo compartilhado em redes sociais e republicado por revistas ambientais renomadas. Mas o fotógrafo não parou por aí. Determinado a fazer diferença real, ele decidiu dedicar sua carreira à defesa da conservação dos lobos e outros predadores. Começou a colaborar com organizações ambientais, participando de campanhas de conscientização e ajudando a educar o público sobre a importância desses animais para os ecossistemas. Suas fotografias tornaram-se ferramentas poderosas de advocacy, despertando empatia e compreensão em pessoas que antes viam lobos apenas como ameaças. Com o tempo, ele também passou a visitar escolas e comunidades locais, compartilhando sua história pessoal e explicando como atitudes simples de respeito e cuidado podem mudar a forma como vemos o mundo natural. Ele falava sobre o lobo que salvou sobre a tempestade que quase o matou e sobre a incrível rede de conexões que sustenta a vida selvagem. Cada palestra era uma oportunidade de inspirar outras pessoas a verem os animais não como meros espectadores da paisagem, mas como parceiros essenciais na harmonia do planeta. Ao final de uma dessas apresentações, uma criança perguntou timidamente: "Você acha que todos os lobos podem ser amigos dos humanos?" O fotógrafo sorriu, pensativo, antes de responder: "Eles não precisam ser nossos amigos para merecerem nosso respeito e proteção. Mas sim, acredito que, em situações especiais, podemos criar laços que transcendem espécies. A chave está em entendermos que somos todos parte de algo maior." Aquelas palavras ecoaram profundamente em sua mente nos dias seguintes. Ele sabia que sua missão não terminaria ali. Assim como o lobo havia retribuído seu gesto de bondade anos atrás, ele agora tinha a responsabilidade de devolver algo ao mundo. Decidiu continuar explorando florestas, montanhas e territórios remotos, documentando a vida selvagem e defendendo a causa dos predadores mal compreendidos. Sua mensagem final era clara. Mesmo em meio à aparente selvageria da natureza, existem laços de lealdade e gratidão tão fortes quanto qualquer coisa vivida pelos seres humanos. Esses laços, invisíveis mas poderosos, conectam todas as formas de vida em uma teia de interdependência, e ao reconhecê-los, podemos aprender a conviver em harmonia com o mundo natural, garantindo que gerações futuras possam testemunhar a beleza indomável dos lobos e outros guardiões silenciosos da terra. Assim, o fotógrafo continuou sua jornada, levando consigo não apenas sua câmera, mas também a certeza de que, às vezes, os momentos mais significativos da vida surgem quando menos esperamos, e que, no coração da natureza selvagem, há espaço para conexões que transcendem tempo, espécie e instinto. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal para continuar recebendo histórias como essa. Muito obrigado por assistir.